Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 28 de agosto de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra em 1 Reis, capítulo 17. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vemos esta palavra que o Senhor deu para o profeta Elias, que havia ido repreender o rei Acabe e havia falado para o rei Acabe que sobre a palavra dele não haveria nem chuva nem orvalho. E foi 3 anos e meio sem chover, sem orvalho e sem chuva alguma, uma sequidão total. E Deus usou o profeta Elias para repreender o rei Acabe, que tinha levantado ali uma estátua de Baal e ali servia os ídolos do seu coração. Fazia o que era mal aos olhos do Senhor e sacrificava a Baal. Então nós vemos aqui neste capítulo 17 de 1 Reis que Deus enviou, aqui diz aqui que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva nada haverá, senão segundo a minha palavra. Então o profeta Elias passou o recado de Deus para o rei Acabe, e não haveria chuva e nem orvalho. E logo em seguida Deus mandou já a palavra para o profeta Elias. Veio a palavra, depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. Elias tinha que se esconder. Elias deu o recado de Deus para o rei. A perseguição iria começar. Mas Deus mandou que Elias se escondesse, porque a seca não atingiria somente o rei Acabe. A seca atingiu todo o povo que ali morava. Atingiu o profeta também. Mas Deus não desamparou o profeta Elias. Deus mandou que Elias fosse esconder junto ao ribeiro de Carite. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus não deixou Elias desamparado. Elias foi saciado do ribeiro de Carite. Ali ele foi sustentado, usava água para beber, para se banhar, talvez, aqui a Bíblia não diz, mas a gente consegue imaginar isso. Usava a água que ali tinha, porque ainda tinha água, a seca ainda não tinha chegado. Mas, por um tempo, Elias foi servido ali do ribeiro de Carite. E diz mais que os corvos, que são os urubus, lhe traziam um pão e carne. E há de ser que beberás do ribeiro de Carite, do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi
e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então Deus usou os urubus, são os corvos, para trazer carne para Elias. Isso não quer dizer que os corvos levou carne na mão de Elias, e ele foi lá e pegou a carne empacotada, embalada ali e comeu. Não quer dizer isso. Nós entendemos que os corvos traziam carne que não era carne apodrecida, não era carniça, era carne fresca, porque o urubu se alimenta de carniça. Então imaginamos que os corvos lhe traziam carne, talvez guardavam ali para comer depois. E Deus dava direção para Elias. Elias, vai lá e pega, pode se servir. Já pedi para os corvos lhe trazer a carne. Dá para entender dessa forma. Assim como o maná caía e tinha que colher no deserto. Deus mandava o maná, tinha que colher pelas manhãs. Se deixasse muito para colher muito tarde, o maná ele derretia por causa do calor do sol. Então tinha o período para poder colher o maná. E entendemos também aqui que Elias tinha que correr atrás da carne. Os corvos não traziam na sua boca, na sua mão. Ele tinha que correr atrás. Ou seja, os corvos traziam carne e Elias sabia onde estava a carne ali e ia e se servia. Podemos entender dessa forma. Mas nós vemos, irmãos, o cuidado de Deus com o seu povo, com o seu profeta, com Elias. Ele não ficou desamparado. Deus usou ele para profetizar para o rei Acabe que não iria chover, era uma punição de Deus para o rei. Era o juízo de Deus sobre o rei Acabe, um rei mau, submisso a Jezabel, que matou os profetas de Deus, mandou matar os profetas. Depois, logo à frente, vamos ver que Deus usa Elias para mandar fogo do céu ali, e Elias mata os 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Depois ele foge também, depois dessa perseguição de Jezabel, ele vai para o deserto, e ali ele se esconde, fica debaixo de um pé de zimbro. Mas aqui ainda era o começo, ainda não tinha seca na terra, o ribeiro de Carite ainda tinha água. E Deus estava sustentando o seu servo. Será que você está com medo do que você está passando na tua vida? Deus tem cuidado de você, meu irmão e minha irmã. Ele sabe daquilo que você está precisando. Ele sabe daquilo que é necessário para a tua vida. O que Elias podia fazer ali? Elias não tinha uma carruagem, Elias não tinha um cavalo, Elias não tinha um carro. Elias não tinha nada. Tanto é que no final da história de Elias, ele sobe numa carruagem, aliás, sobe num redemoinho. Elias sai desta terra vivo, não provou a morte, teve seu corpo transformado, porque certa vez ele apareceu no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés. Moisés provou a morte, mas teve seu corpo glorificado. Elias não provou a morte e teve seu corpo glorificado. Então vejamos a dependência de Elias, que Elias tinha uma dependência total em Deus. Segundo a minha palavra, perante cuja face estou. Elias andava diante da face de Deus. Em oração, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou. E Deus fez parar de chover, e orou outra vez, e Deus mandou chuva. Veja, meu irmão, o que o nosso Deus pode fazer na vida dos seus servos, através da oração. Pode ser que você esteja com medo daquilo que você está passando, mas confia no teu Deus.
Confia no nosso Deus, porque Ele tem a provisão. Ele proveu na vida do profeta, proveu a água, proveu o alimento. Só que chegou um tempo que a seca começou a aumentar naquele tempo, naquele lugar. E o ribeiro também se secou. Continuamos aqui o texto. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O ribeiro secou, acabou a água ali, mas Deus já deu outra direção para o profeta. Versículo 8 diz: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Deus falava antigamente pelos anjos. Está lá em Hebreus capítulo 1. Nestes últimos dias tem nos falado pelo seu Filho. Então antigamente Deus falava pelos anjos, pelos profetas. Então veio a ele a palavra do Senhor, veio através do anjo. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Você vai ter que mudar para lá, Elias. Faz a sua mudança e vai mudar para lá. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E veja a situação desta viúva, meu irmão. Veja, minha irmã, a situação desta viúva. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de pau, de lenha, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Só temos isso para comer. Um tempo de seca, não tem mais nada. Não temos mais nada. Elias lhe disse: não temas. Não temas, meu irmão e minha irmã. Não temas a necessidade que você está passando hoje. Mas confie em Deus, porque Deus é aquele que provê para os seus servos. Aquele que busca ao Senhor de nada tem falta, a palavra de Deus diz. Que os leões sofrem e passam necessidade, passam fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Porque Deus é aquele que não nos desampara com as mãos vazias, mas é aquele que supre as nossas necessidades, lançando sobre Ele todas as nossas necessidades, ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Perto está o Senhor. Nunca vi um justo mendigar o pão. Deus proveu na vida de Elias e está aqui provendo na vida desta viúva. Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro. Faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Era uma oferta. Elias representava o Senhor Jesus, representava ali a Deus. Então aquela oferta, ele representava um sacerdote, Elias representava um sacerdote. E aquela oferta ele estava recebendo para Deus, daquela viúva. E ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Irmãos, imagina só, aquela panela com farinha, e aquela botija de azeite, aquela quantidade mínima que ele tinha, não era várias panelas, não eram vários pacotes de farinha de trigo, não era várias caixas de azeite, várias garrafas de azeite, era uma botijinha só de azeite, uma botija pequena de azeite.
e era uma panela de farinha. Aí diz aqui que a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então praticamente foi 3 anos aqui. Por 3 anos ela foi sustentada ali por Deus. E Elias ficou, acreditamos que ele ficou 6 meses ali diante do ribeiro de Carite. E 3 anos aqui em Sarepta, onde estava essa viúva ali. Deus multiplicou ali na vida da viúva, o filho dela não morreu. Aqui, segundo a palavra de Deus, ela achou que ia morrer e o seu filho também junto, mas Deus reverteu toda a situação. No tempo de seca, ela foi suprida, ela foi socorrida por Deus. Deus não desamparou esta viúva. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então nós vemos, meus irmãos, que aquele que teme a Deus, ainda que mude os governos, ainda que mude o presidente, mude o homem, Deus ele está no controle de tudo. Se engana quem acha que Deus não está no controle de tudo. Em Apocalipse 17 diz que Deus tem posto no coração deles para que tenham o mesmo intento, tenham a mesma ideia. Deus está no controle de tudo. Toda essa história os acontecimentos do mundo estão tudo na mão de Deus. Tudo no poder de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. E talvez você está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, algum tempo de sequidão. Mas isso é por pouco tempo. Mas a misericórdia do Senhor não faltou na tua vida. Deus é aquele que multiplica. Pode ser que você não tenha abundância hoje. Como o apóstolo Paulo diz, sei é o que não ter nada, padecer necessidade, aliás, não ter nada, mas também ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus é aquele que nos socorre em tempo oportuno, que não nos deixa na mão, não nos despede vazio. Deus sempre toma uma direção, sempre toma um caminho, sempre vai usar de alguém, como usou o profeta Elias para socorrer essa viúva, porque ela confiou em Deus, era uma serva de Deus. Ela confiou no Senhor, ela tinha temor a Deus, o princípio da sabedoria. E Deus socorreu Elias, multiplicou na vida desta viúva. Veja um milagre, meus irmãos, que Deus operou, uma história dessa, um testemunho desse que não tem como esquecer. Milagre da multiplicação. A panela de farinha, que nunca se acabava ali por um bom tempo. A panela de farinha que estava ali, tirava a farinha, mas ela não parava de produzir ali dentro. Tirava o azeite, mas ele não parava de produzir. Ele estava produzindo. É como uma mina d'água. Você tira a água, ela começa a brotar água. Tira a água, ela vai brotando. Irmãos e irmãs, quando estamos na presença de Deus, Ele nos faz vivificar. Ele nos vivifica pela sua palavra. O trigo é a palavra de Deus que nos dá vida, que nos aumenta a fé, que nos faz crescer na vida espiritual. Se alimente da palavra de Deus, ela vai te sustentar, ela vai te dar vida, é uma fonte inesgotável. E aí estava aquela viúva sendo saciada ali por Deus, se alimentando da farinha, do pão. Estava ali suprida, meus irmãos. Confie no teu Deus. Confie no Senhor que em tempo certo Ele vai te socorrer. Se alimente da palavra de Deus.
Ela é o pão nosso de cada dia. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O azeite simboliza o Espírito de Deus, a unção de Deus. Estava ali a farinha, onde ela fazia o seu pão, e o azeite. Entendemos que a farinha é a palavra de Deus, e o azeite é a unção do Espírito Santo de Deus. Deus não nos desampara, meus irmãos. O Senhor Jesus disse que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você esteja com medo, com temor das coisas que vão acontecer na terra, mas fique firme, porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que te guarda. Estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não tenha medo, não tenha medo, mas lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Ele cuidou do seu servo, do profeta Elias, cuidou da viúva, cuidou do seu filho, de todos que ali moravam. Deus não os desamparou. Veio o juízo, veio sobre o rei Acabe, que estava reinando mal, estava na idolatria. Assim como vai vir o juízo de Deus sobre esta terra. Mas Deus vai guardar aqueles que são seus. Deus vai guardar os seus servos. Deus vai guardar a alma dos seus servos. Uns irão partir, outros irão ser presos, outros irão estar escondidos em cavernas. Mas o Senhor é aquele que guarda a alma dos seus servos. Não desanime, fique firme, servindo ao Senhor. Combata o bom combate da fé. O apóstolo Paulo muitas vezes foi preso, foi açoitado, perseguido, passou naufrágio, necessidade, mas combateu o bom combate até o fim, completou a carreira e guardou a fé. Complete a carreira, meu irmão e minha irmã, guarde a fé. Não esmoreça na fé, não desista por nada, não desista por causa de alguma falta material, mas segue firme a caminhada rumo a Jerusalém celestial. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Elias teve um bom fim, meus irmãos. Elias foi arrebatado, Elias subiu vivo para o céu, não morreu, não provou a morte. Deixou apenas a sua capa ali para Eliseu, que pegou a sua capa e fendeu ali no rio Jordão, e o rio se abriu. Veja o poder de Deus, meus irmãos, como Filipe que foi arrebatado ali, já não se viu mais Filipe depois que batizou Eunuco. Veja Estevão, rosto como rosto de anjo, mesmo sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, viu o Senhor Jesus Cristo. Veja o profeta Isaías, que viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus no alto sublime trono. Veja o apóstolo João na ilha de Patmos, estava sozinho de pessoas ali, mas não estava sozinho de Deus. O Senhor estava com ele. Arrebatou a João na ilha de Patmos em espírito e mostrou os acontecimentos que virão sobre a terra. E mostrou todas as grandes revelações, algo que ninguém havia visto. João viu. Aquele que colocava a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. O discípulo do amor. Ele teve o privilégio de ser arrebatado em espírito. E viu grandes coisas no livro de Apocalipse. Veja Paulo, que foi até o paraíso e ouviu coisas inefáveis, a qual diz ele que não era lícito dizer. Veja, meus irmãos, Moisés, 40 dias e 40 noites no monte Sinai, sem comer, sem beber, sustentado pela glória de Deus, e quando Moisés saiu, o seu rosto resplandecia. Veja, meus irmãos, o poder de Deus na vida dos seus servos.
E diz a palavra de Deus, o apóstolo Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem fraco, um ser humano que pediu até a morte, que estava com depressão. Mas o poder de Deus veio sobre Elias, quando ele orou ali, uma oração curta, e Deus mandou fogo ali sobre o altar, que estava cheio de água, água até nas madeiras, onde ia colocar fogo. Encheu de água, mas o poder de Deus estava ali. Veja o poder de Deus na vida de Daniel. Não temeu a morte, orava 3 vezes no dia, como era de costume, e foi lançado na caverna, na cova dos leões, e Deus fechou a boca dos leões, não os feriu, não o matou. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 hebreus, que vieram também do cativeiro de Jerusalém, foram levados para o cativeiro babilônico, não se prostraram diante da estátua do rei, nem chama, nem cheiro de fogo havia neles. Vejamos, meus irmãos, o poder de Deus na vida dos seus servos, aquele que confia no Senhor, como Davi, que matou um leão, matou um urso, matou o gigante Golias. Deus lhe dava poder, revestia Davi de poder. Veja José, os sonhos que Deus lhe dava, depois ele foi governador. Veja Jacó, meus irmãos, que lutou com o anjo e prevaleceu. Foi ferido na sua coxa, mas saiu vitorioso. O seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceu. Aquele que Deus chama, aquele que Deus prepara, aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Fique firme. Veja o final de Elias. No tempo da seca, Deus supriu as suas necessidades e depois o revestiu de força. E ele matou os profetas de Baal. Depois, perseguido por Jezabel, Deus mandou um anjo e lhe deu água e pão. Depois ele foi até o monte. Ele tinha que ungir Jezreel. Ele tinha que continuar a fazer a obra de Deus. Continue firme, meu irmão e minha irmã. Faça a obra de Deus. O tempo de vacas magras passa, o tempo de sequidão passa, mas o tempo da bonança vem. E Elias orou certa vez e orou com seu rosto entre os seus joelhos. E Deus mandou chuva. Corre, corre, Acabe, porque está vindo grande chuva sobre a terra. Esta é a palavra que Deus pôs no meu coração. Meu irmão e minha irmã, fique firme no Senhor. O tempo de seca irá passar. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, graças te damos, meu Pai, por esta palavra, que é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra é viva, meu Pai. É aquela que renova as nossas forças. Ó Deus querido, tu és a nossa força, Pai. O nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, Senhor. Ó Deus, revista esta pessoa de força, Pai. Dá o escape, Senhor, dá direção na vida dela. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com a tua provisão. Em nome do Senhor Jesus, entra, meu Pai, com a tua provisão. Com a paz que excede todo o entendimento na mente desta pessoa. Ó Deus querido, revista ela, Senhor. Revista de força. Diga o fraco sou forte. É o Senhor que nos fortalece, meu Pai. Ó Deus, envia a tua provisão na vida desta pessoa, nesta casa. Ó Deus, envia a cura, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Envia a provisão, Senhor. Nós confiamos em ti e na força do teu poder. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã em Cristo. Não desanime pelo que você está passando hoje, mas fique firme. Pode vir a sequidão, mas depois Deus manda grandes chuvas. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação que o Senhor tem nos guiado no YouTube. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus seja sempre e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus.